Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horas você está acompanhando esse estudo, sei que é muito bom ter você conosco aqui no canal do NEP Honório Abreu. Hoje é dia de continuarmos as nossas reflexões em torno do Livro dos Médiuns, agradecendo a todos que estão construindo conhecimento conosco e agradecendo aqui em especial, Tânia, saudade de você, minha irmã. Essa semana não nos encontramos, mas semana que vem com certeza estaremos juntos nos nossos estudos. A Lúcia Helena da Silva também é uma presença constante. Bom dia, minha irmã. E o Pedro Eduardo Martins, esse já faz parte do nosso coração lá de Frutal. Bom dia. Tenho certeza que durante essa sexta-feira mais comentários surgirão na mensagem do livro Rumo Certo, mas a gente está gravando esse estudo poucos minutos depois que ela foi disponibilizada e nós já deixamos aqui o nosso agradecimento por todos aqueles que tiraram um tempinho para escrever algumas palavras ali nessa mensagem maravilhosa que Emmanuel nos deixou. Portanto é isso, não se esqueça, como sempre falamos, se o estudo de hoje do Livro dos Médiuns fizesse sentido para você, curte, comenta, compartilha com seus grupos de estudo, compartilha com seus grupos das casas espíritas, porque o objetivo aqui é sempre aprender. Portanto, vamos aprender. Pois bem, meus amigos, nós já vamos iniciar o capítulo de número 2 de O Livro dos Médiuns e o título é interessantíssimo: O Maravilhoso e o Sobrenatural. Na obra A Gênese, Allan Kardec ele dirá que sobrenatural é aquilo que está derrogando de alguma forma as leis da natureza. Derrogação de leis da natureza nós não podemos ponderar, porque as leis são criadas por um ser eterno e imutável. Ponto. Que é Deus, nosso Pai. Então, quando nós estamos conversando sobre o sobrenatural, nós estamos conversando sobre algo que nós ainda não conseguimos explicar. Muitos fatos, muitos ditos milagres de Jesus eram considerados de teor sobrenatural porque a ciência não conseguia explicar. Se nós buscarmos, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, nós entendemos que a ressurreição, considerada como a volta à vida de um corpo que já morreu, não é um processo possível dentro das leis naturais. Quando há desagregação, porque a matéria está sujeita à entropia, ao decaimento e o consequente fenecimento, quando há desagregação no que se refere em nível material, então nós não temos o que falar. Mas a ciência nos ensina, com o passar do tempo, sobre questões como morte aparente, como catalepsia e tantas outras enfermidades. Então, em Lázaro, por exemplo, e também na filha de Jairo, nesses exemplos de ressurreição nos evangelhos, nós tínhamos muito provavelmente um desses casos de enfermidade hoje já catalogadas pela ciência, mas havia ainda fluido vital naquele corpo, naquele elemento material. E Jesus, médico dos médicos, profundo conhecedor das questões fluídicas do planeta, ele conseguiu então o quê? Pegar aquele mínimo de fluido vital, se a gente pode dizer assim, e ele conseguia restabelecer o doente. Restabelecer o doente. Pelos processos que nós ainda não compreendemos. Ele não fazia voltar à vida um corpo que já havia morrido, porque isso seria derrogar uma lei natural criada pelo Pai. Mas ele conseguia restabelecer o enfermo. Tá? Então, e lógico, a ressurreição de Lázaro ela tem outros pontos, questões muito mais profundas, interpretações evangélicas, que Emmanuel traz muito bem na obra O Consolador, mas só para a gente se situar nessa questão do sobrenatural. E no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec ele vai começar as suas reflexões dizendo-nos: se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema poderia, com alguma aparência de razão, ser suspeita de ilusão. Mas que se nos diga ainda por que é encontrada tão viva em todos os povos, antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Esse pressuposto pelo qual parte Kardec é maravilhoso. Até brinquei aqui com o título do capítulo.
Porque se essa crença fosse uma concepção isolada, uma concepção de um povo, uma concepção de um grupo indeterminado, nós poderíamos até obtemperar sobre a sua falácia, sobre a sua irrealidade. Mas nós percebemos essa crença nos espíritos com diversos nomes perpassando os movimentos culturais e religiosos de todos os povos, de agora e de outrora. Então essa percepção, ela nos leva então a entender que essa crença, por não ser isolada, que essa crença, por ser generalizada, ela é verdadeira, ela é real. Ela precisa ser, no mínimo, investigada, perquirida. Dizem alguns críticos que é porque em todos os tempos o homem amou o maravilhoso. Correto. Em todos os tempos nós amamos aquilo que nós não conseguimos explicar. O que é, pois, o maravilhoso segundo vós? Indaga Kardec. O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, pois, tão bem essas leis, que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Olha que interessante essa proposta que Kardec realiza aos detratores. Prova então. Prova. Já que nós somos chamados a provar, nós não precisamos provar, porque nós já temos uma certeza muito bem sedimentada. Você então prove. Prove que os espíritos, prove que as manifestações dos espíritos estão contrárias à lei da natureza, já que você entende que o sobrenatural é algo contrário à lei da natureza. Segui a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma admirável lei, que resolve tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até este dia. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento, resulta, se podemos nos exprimir assim, da sua contribuição fisiológica. Portanto, não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam para reformar seu corpo. Eis o maravilhoso, o sobrenatural, o fantástico. Aqui vai casar muito bem o que nós trouxemos sobre a questão de Lázaro. Estaria aí uma verdadeira derrogação que Deus não pode realizar senão por um milagre. Mas nada há de semelhante na doutrina espírita, porque tudo o que há na doutrina espírita é explicado racionalmente. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a questão da aliança da ciência e da religião. E no livro O Consolador, logo no primeiro questionamento, se eu não me engano, Emmanuel ele vai falar para nós o seguinte: o Espiritismo ele não depende da ciência, mas a ciência depende do Espiritismo se quiser ver os seus valores elevados. Então não mais a desunião, mas uma interconexão, porque tudo que há no Espiritismo não é sobrenatural, não está derrogando as leis da natureza, está explicado, está pontuado, está estudado. Está estudado. A gente consegue, nós temos 3 minutinhos, a gente consegue fazer o próximo item. Item 8. Todavia, dir-se-á, admitis que um espírito pode erguer uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não é isso uma derrogação da lei de gravidade? Seria se não conhecêssemos, como não conhecíamos, a atuação dos fluidos. Hoje já temos uma noção muito boa a esse respeito. Há questões dentro da ciência que e aqui eu me coloco nesse ponto, que um incauto, que um ignorante sobre aquele assunto vai falar que é milagre, que é maravilhoso, que é sobrenatural. Mas por quê? Por não conhecer. É o que muitas vezes acontece comigo. Mas eu simplesmente falo, eu tô vendo, tá acontecendo, é realidade, eu só não sei como é que acontece. Sim, da lei conhecida. Mas a natureza disse a sua última palavra antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases. Quem teria dito que uma pesada máquina levando vários homens pudesse superar a força de atração? Gente, olha o avião. Um avião carrega 500 pessoas a mais de 900 km por hora. Como é que aquilo sai do chão?
Pois é. Aquilo ali é sobrenatural? Não. Aquilo ali é estudo. Aquilo ali é conhecimento. Aquilo ali é intelecto humano. É maravilhoso. É maravilhoso no sentido de ser incrível o que nós conseguimos fazer com a nossa inteligência. Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico. Aquele que tivesse proposto há um século transmitir um despacho a 500 léguas e de lá receber a resposta em alguns minutos teria passado por um louco. E aí eu fico imaginando, se Kardec estivesse hoje codificando a doutrina espírita e percebendo o que nós estamos fazendo aqui, os estudos que nós insetamos pela internet, as nossas comunicações pelos aplicativos que nos permitem, em tempo real, quase que abraçar as pessoas do outro lado do mundo. Se o tivesse feito, ter-se-ia acreditado que tinha o diabo às suas ordens, porque então só o diabo era capaz de ir tão depressa. Enquanto as pessoas, na Idade Média, foram condenadas e acusadas de conluio com o diabo simplesmente por trazerem à tona fatos desconhecidos até aquele momento. Você falar que a Terra não era o centro do universo, que a Terra não era nem mesmo o centro da nossa galáxia, poderia te levar à fogueira. Por quê? Ignorância. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isso, notemo-lo de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi precisamente quando os sábios, na observação dessas espécies de fenômenos, quiseram proceder pela via da assimilação, que eles se enganaram. De resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja, porque negar não é provar. Para nós não há nada de sobrenatural, é tudo o que podemos a respeito dizer no momento. Não basta negar, você tem que provar porque você está negando. Porque você está negando. Porque a doutrina espírita já provou e comprovou a questão dos espíritos, a comunicabilidade e tantos outros fatores que antes desconhecíamos e acreditávamos como sobrenatural. É isso, meus amigos, eu vou até marcar aqui. Nós paramos no número 9. Hoje é dia 17 de outubro, quando eu gravo esse estudo. Espero que você esteja gostando. Espero que você leve esse estudo para a sua casa espírita, para os seus grupos de análise doutrinária. E não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar este conteúdo. Até o nosso próximo encontro, dentro em breve.